e governas os céus. Deixa teu reino vir até a terra, estabelecer-se em mim. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Vale como o céu, anjos estão em minha volta, ministrando meu ser, eles irão me guardar. Amigos e amigas, já agradeço a cada um e a cada uma que todo dia pela manhã nos escuta via WhatsApp, vocês que nos escutam também no YouTube. Peço que deixe seu like, seu comentário, a sua participação é muito importante. Isso incentiva a gente a continuar produzindo. E antes de mais nada, a gente quer lembrar, né, que o evangelho de hoje é o evangelho que continua o de ontem, entre aspas, Mateus capítulo 20, versículos 17 ao 28. Lembrando a todos que o evangelho de ontem foi Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 12. Quando eu falo que a continuação é porque a temática é a mesma. Ontem Jesus falava sobre os fariseus como doutores, conhecedores da palavra, exigindo serem chamados de mestres. Hoje Jesus fala qual o papel do discípulo. Hoje ele responde para nós aqui no tempo de hoje. A gente vive nesse mundo da dualidade, onde tem as guerras do mundo aí. Eu vou falar da guerra do Iraque, onde pessoas escolhem lado. E aí eu estou lembrando que no domingo teve um movimento no Brasil chamado pela libertação do Brasil, sei lá, Acorda Brasil. E aí deve ser a corda para enforcar o pobre, né? Porque a direita, quando fala de esclarecer pão, ela é contra. Quando fala de aumentar o salário mínimo, ela é contra. Quando fala em direito do trabalhador, ela é contra. A corda deve ser para isso. Aí, nesse sentido, movimentos falavam que são a favor, pessoas falando que são a favor, né, de intervenção norte-americana no Brasil. Até que ponto chega a idolatria de uma pessoa? Até que ponto chega a loucura de uns e outros, cegos, né, pela sua vontade de ser contra uma pessoa? Desculpem, eu vou falar aqui, os petistas não fiquem irritados. Dizem que Lula é comunista. O comunismo de Lula é um comunismo fake news, desculpe. Porque ele não estatizou nenhum banco, não estatizou nenhuma empresa. Ele apenas manteve a estrutura e os banqueiros estão lucrando. O país está crescendo, pelo menos isso eu vi ontem, cresceu 2,3%. Bom, mas eles dizem que o país é comunista, né? Fazer o quê? E aí defendem intervenção norte-americana no Brasil. E olhando para a realidade ainda, sem querer radicalizar, mas radicalizando, vou falar um pouquinho da minha cidade, eu tenho que falar do meu Japeri. Ontem, uma técnica da Defesa Civil da minha cidade, geóloga, foi à rede social, Amanda, a prefeitura certamente, dar sua opinião sobre uma encosta que desmoronou na BR-125, na RJ-125, aqui na cidade de Japeri, no bairro Beira-Rio. E o que ela falou, eu falei embaixo no comentário, eu não preciso ser diplomado em geologia, mesmo sendo de história, para saber o que aconteceu ali. O que eu preciso saber hoje é como vão resolver aquilo. E não resolveram até agora. E, a princípio, é uma RJ, então quem tem que resolver é o Estado. O município ele tem a obrigação de cobrar que o Estado resolva, porque o Estado, a BR está prejudicando, né, a intervenção da BR a quem mora na cidade. Mas aí ela foi lá dizer. Também, a gente não pode deixar de esquecer que ontem vazou umas fotos, uns vídeos do senhor Nicolas Ferreira passeando de jatinho junto com o seu pastor durante a campanha. O pastor é René Villanova, é isso? O nome foi esse, desculpe, não foi esse, não me perdoe, não me condene. E ele dizendo que não conhecia o Daniel Vocaro. Agora todo mundo está envolvido no caso Banco Master. E ainda falando de notícia da imprensa, nós estamos vivendo a Semana da Mulher, dia 1º de março a 8 de março. Nós queremos nossa honra e nosso elogio, nosso agradecimento a todas as mulheres que fazem a diferença nesse nosso país, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos dá graça e muitas das vezes nos coloca no caminho certo. Eu nunca vou esquecer da minha mãe, da minha filha, das mulheres que fazem a minha vida ser melhor do que seria
se não fosse elas, muito melhor. Graças a essas mulheres que passam pela minha vida, que vivem comigo no cotidiano. E aí nós temos aí um caso aí de jovens da zona sul do Rio de Janeiro, não é da favela, não é do interior, que reuniam-se para poder violentar jovens, meninas. O caso da menina lá do dia 31 de janeiro, em que ela foi vítima, né, estuprada dentro do apartamento lá em Copacabana. Aí já apareceu mais uns 2 casos. E você vê que são jovens filhos de pessoas vamos dizer assim, filhos de subsecretário do Estado. Pessoas com condições financeiras. Que tipo de cultura é essa que eles são formados? Que estudam nas melhores escolas. Não estudando em qualquer escola. A cultura da violência contra a mulher. Agindo como se fosse um ser bestial. Eu não vou dizer bárbaro não, porque os bárbaros não merecem essa ofensa. Então, um ser bestial. Mas deixa quieto. Que Deus possa fazer a parte dele, que é nos esclarecer, nos iluminar, nos ensinar e, sobretudo, não deixar passar em branco. Que Deus também é justiça. E o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, entre aspas, como eu já disse. E Jesus hoje ele traz aqui nós temos pelo menos 3 personagens além de Jesus. Primeiro, os filhos de Zebedeu, de João e Tiago. João mesmo, apóstolo do amor. Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos, né? Depois de... Até outro dia a pergunta foi: qual o primeiro apóstolo a morrer? Eu disse Tiago. Só o primeiro apóstolo a morrer foi Judas. Mesmo sendo traidor, ele não deixou de ser apóstolo. Mas mártir, Tiago. Tiago e João tem esse pedido lá em Marcos, e aqui botam a mãe, e todo pedido de mãe tem que ser respeitado, e com todo respeito, eu ainda tenho mãe, e uma santa mãe. Eu sou pecador miserável, mas ela é uma santa pessoa, com todas as falhas humanas que ela tem, a dificuldade, mas é uma santa pessoa. Ela quer o melhor para o filho, mas quando ela pede para estar à direita e estar à esquerda, ela não visa aí, com todo respeito aos amigos, ela não visa aí apenas a segurança do filho, ela visa o poder. Às vezes nós, em nossas igrejas, eu vejo às vezes algumas mães de padre inclusive, que se posicionam, e você também às vezes na sua escolha, ninguém quer ficar por baixo. Eu não quero ficar por baixo. Você quer ficar por baixo? E o pedido deles gera um conflito na comunidade. Porque, na verdade, eles ainda não tinham uma visão humana que Jesus iria instaurar um reino. E aí foi logo depois do caso vamos dizer assim, que Pedro, no caso, tinha dito que ele era o Senhor e tinha dito que Pedro foi chamado de Satanás. E eles, quando pedem isso, eles não pedem isso por pedir, eles pedem porque eles não querem ficar por baixo. E às vezes entre nós, na comunidade, entre nós leigos, eu não posso ficar por baixo. Aquilo que eu falei da guerra, alguém começa uma guerra, a guerra psicológica, a guerra emocional, e o outro continua. O evangelho de hoje traz esse conflito, e desculpe, é um conflito real na comunidade, quando eles alegam, e alegam que querem uma direita ou da esquerda. Jesus traz para eles 3 coisas. Primeiro, para encerrar já nossa conversa, que ele não tem essa autoridade no sentido de ele até tem, que ele é Deus, é Pai, mas ele não quis trazer melhor para si. Ele deixa bem claro, quem ele é. E segundo, ele tenta mostrar que o reino de Deus não é assim. E o terceiro, que é mais importante, Jesus deixa para a gente uma lição grande de amor. É importante nós, eu falo eu e você, saber, e precisamos saber mesmo que o evangelho é serviço. Muitos, eu sou fulano de tal. Voltamos ao evangelho de ontem, dos títulos, das honras, do padre que no churrasco exigiu que um senhor de 70 anos chamasse ele de senhor, porque ele é recém-ordenado padre há 20 e poucos anos. E aí por aí fora vai.
Eu vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis a seu amor e aprendemos a lavar os pés uns dos outros. Eu sou Daniel Nonato. Não esquece, seu like, seu comentário é muito importante nesse nosso vídeo aqui no YouTube. Não deixarás meus pés tropeçarem. Eu confio em ti, Pai, acima de